Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Graças a Deus. João 16, 7. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho e fale com Jesus. Querido Deus, graças te damos, Senhor, porque nesse momento podemos estar aqui para nos alimentarmos da tua palavra. Eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está. E eu peço, Espírito Santo, fala com cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Me usa, Espírito Santo, para poder pregar a tua palavra, para poder ensinar a tua palavra, Senhor, porque de mim mesma nada de bom eu tenho. Mas a tua palavra, Senhor, seja falada, pregada, anunciada, através da minha vida, através da minha boca, nesta igreja, onde o Senhor quiser que eu fale, ó Deus. E eu peço a direção do teu Santo Espírito. Fica conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, toma toda a glória para ti, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Conforme nós lemos aqui em João 16, 7, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Olha só, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. O que Jesus estava dizendo aqui? Nós podemos entender, irmãos, que o Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus, assim como o Pai e assim como Jesus. Amém? Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um único Deus. Eu já expliquei aqui várias vezes sobre a Trindade, já falei aqui várias vezes como que a gente pode entender, porque muitas pessoas dizem assim, eu não consigo entender como que Deus é um só e ao mesmo tempo é três, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade. Mas eu já dei aqui exemplos, né? Como o exemplo do ovo, que eu cito sempre, que o ovo é um só, mas tem três elementos: a casca, a gema e a clara. Amém? Assim é Deus. Deus é um só Deus, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um com o seu ministério, cada um com a sua função. O Pai, o Criador. O Filho, o Salvador. E o Espírito Santo, o Consolador. Então veja só, não existe três deuses. Existe um Deus. E Deus deixou registrado até na natureza, em várias coisas, a assinatura dele, podemos dizer assim, que ele é trino, porque ele é três. Então, em várias coisas, Deus nos dá um entendimento de como que pode ser assim. Por exemplo, o tempo. Quando você pensa no tempo, como que é o tempo? É presente, passado
e futuro. 3. Mas é o tempo. Então, mais um exemplo para a gente entender a Santíssima Trindade. Outra coisa também, o espaço. O espaço, Deus também deixou a assinatura dele para nós entendermos a Trindade. Ou seja, Deus nos faz entender através de exemplos da natureza. Como que é o espaço? É largura, altura e profundidade. 3 em 1 também. Amém? A base da matéria, né? Ou seja, os átomos. Os átomos são prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Estão vendo como Deus é sábio? Ele nos deixou vários exemplos para que a gente pudesse entender como que ele pode ser um único Deus, mas ser 3 pessoas. Porque é um só, mas com 3 partes, podemos dizer assim. 3 pessoas se tratando de Deus. Os estados da água, a água, né? Que a água pode ser sólido, líquido e gasoso. Mais uma coisa. A música, né? Os meninos aí da música, o Felipe, eles sabem disso. A música também tem 3 coisas importantes para poder se ouvir uma boa música, se ouvir, né, uma canção. Não é só simplesmente chegar e tocar. Mas a música se divide em melodia, harmonia e ritmo. Então, 3 em 1. A mesma coisa. Deus é um, mas 3. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só, Deus é um, mas em 3 pessoas. E cada pessoa da Santíssima Trindade age sempre, desde toda a eternidade passada. Por quê? Porque Deus não tem início, Deus sempre existiu e nunca vai ter fim. A nossa mente humana muitas vezes não consegue captar isso, mas como nunca teve início, sempre existiu. Como isso? Nós não podemos entender, porque nós somos limitados em muitas coisas. Mas Deus nunca teve início, Ele sempre existiu. E Deus, então, sempre existindo, o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu e o Espírito Santo sempre existiu. Eles são um só. Então, Deus Pai é o Criador. O ministério do Pai é que Ele criou todas as coisas. Mas não significa que o Filho e o Espírito não estivessem juntos na criação. Estavam os 3. Só que cada um tem o seu ministério. Amém? A mesma coisa quando Jesus veio morrer por nós para nos salvar. O ministério de Jesus, porque Ele é o Salvador. Então Ele veio nos salvar. Ele fez a parte dele. Mas não significa que o Pai e o Espírito Santo não estivessem junto com Ele. Porque eles são um só. Então os 3 estavam agindo, mas cada um no seu ministério. Ficou entendido isso, irmãos? E daí tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso consolador. Não significa que o Pai e Jesus estejam separados da ação do Espírito Santo. Não, estão juntos. As 3 pessoas da Trindade agem juntas. Só que cada um com a sua função e cada um no seu ministério. Por exemplo, qual é a função do Espírito Santo? É ser o consolador. O que é isso? É estar conosco, nos dando força, nos auxiliando, nos dando poder, nos dando sabedoria, nos ajudando a enfrentar o dia a dia. Quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo. É Ele que está conosco 24 horas por dia. Amém? Então esse é o ministério do Espírito Santo. Então veja só, mas o Espírito Santo agia de uma forma diferente no Antigo Testamento do que ele age hoje. Eu quero que você preste bem atenção nisso. O Espírito Santo no Velho Testamento,
Ele estava presente, ele estava agindo em toda hora, em todo momento. Só que ele, vamos dizer assim, que ele trabalhava de uma forma diferente. Como assim? O Espírito Santo não ficava, não permanecia com as pessoas do Antigo Testamento. Ele vinha, fazia o que precisava fazer na vida da pessoa e se retirava. Por exemplo, nós temos o caso de Bezalel. Esse é um nome meio estranho, né? Não é muito comentado. Bezalel, quer ver? Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 31. Nós vamos ver quem era esse homem. Êxodo 31. Versículo do 3 ao 5. Êxodo 31, do 3 ao 5, que diz assim... Bom, vamos ler desde o versículo 1. 31, então. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Olha só, tem muitos casos na Bíblia, nós não vamos ler todos, mas eu escolhi esse aqui que não é muito conhecido, já para te informar a respeito desse homem. Então veja só, era um homem comum, não tinha nada de especial, né? Como a gente geralmente imagina que os grandes profetas eram homens especiais. Não, eles eram iguais a nós. E esse aqui então era a mesma coisa, ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal. Mas que Deus diz ali, e o enchi do Espírito de Deus, ou seja, o enchi do meu Espírito, o enchi do Espírito Santo, para que ele tivesse habilidade e inteligência de fazer trabalhos manuais. Deus escolheu esse homem aqui, o Bezalel, para fazer toda a decoração do templo. Quando diz ali, no finalzinho que nós lemos, toda sorte de lavores, isso aqui é trabalho manual, tá? Então Deus escolheu um homem comum, da tribo de Judá, que não tinha essas habilidades, e quando Deus deu o Espírito Santo para ele, ele teve capacidade de fazer coisas bonitas, lindas, objetos bonitos, decoração bonita no templo, né, para poder embelezar a casa do Senhor. Então Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, conhecimento através do Espírito Santo. Então esse homem foi cheio do Espírito Santo, fez isso, né? Por quê? Porque o Espírito Santo o usou. É o mesmo caso quando pessoas dizem assim: ah, mas a Bíblia é papel, foi o homem quem escreveu. Mas é claro, né? Eu digo sempre, você pode dar resposta para a pessoa assim: e quem você queria que tivesse escrito? Um cavalo? Tinha de ser um homem, né? Tinha de ser um homem, só que com um detalhe: cheio do Espírito Santo. Então Deus escolhia as pessoas no Antigo Testamento, fazia o que era preciso fazer ali com o Espírito Santo, e depois o Espírito Santo se afastava. O mesmo caso de Sansão. Sansão nós não vamos nem ler aqui, porque você conhece bem a história. Sansão, separado, né, desde antes do nascimento, para ser um juiz de Israel, para ser um defensor da nação de Israel. E ele tinha muita força, mas a força não estava nele, a força não era dele. A força era o Espírito Santo que agia na vida dele. Amém? Então vejam só, quando Sansão lutava contra os filisteus,
ele matava muita gente em guerra, né? Ele matava, ele tinha força. Mas essa força é porque o Espírito Santo entrava nele, usava ele para fazer aquela batalha, para vencer aquela batalha, e depois se afastava. Então o Espírito Santo agia dessa forma no Antigo Testamento. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então o Espírito Santo enchia as pessoas, usava as pessoas, mas depois se afastava. No Salmo, quer ver? Abra aí também Salmo 51, versículo 11. Nos diz o seguinte, quando Davi está orando. Ele fala assim, ó. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi estava clamando ao Pai, dizendo, deixe o teu Espírito Santo comigo. Fique comigo, Espírito Santo. Por quê? Porque ele usava, né, o Espírito Santo usava reis, sacerdotes, juízes e profetas. Não significa que ele não pudesse usar outras pessoas. Podia, assim como ele usou esse homem aqui que nós lemos, o Bezalel. Mas geralmente, quem Deus ordenava, no caso, né, eram reis, sacerdotes, juízes e profetas. Esses eram os usados pelo Espírito Santo na época do Velho Testamento. Mas Deus podia usar qualquer um, né? Mas então assim, ficou claro isso, irmãos? No Antigo Testamento o Espírito Santo sempre agiu, mas ele agia de uma forma diferente. Ele usava as pessoas para aquilo que elas precisavam fazer e depois se afastava. Então era uma forma restrita. Ele usava as pessoas, mas se afastava. Fazia o que tinha que fazer. Ele não habitava no coração das pessoas. É isso que nós temos que entender. O Espírito Santo agia na vida das pessoas, mas não habitava. Entendido? Amém? Aí chegou o Novo Testamento. Veio Jesus, morreu na cruz por nós, e aí foi o que nós lemos lá no Evangelho de João, ó, que diz assim, Jesus falando, quando ele, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não, hoje ele está em nós, hoje ele mora em nós. Amém, irmãos? Então, olha só. Não esqueça das funções da Santíssima Trindade. O Pai, o Criador, o Filho, o Salvador e o Espírito, o Consolador. Só que eles são uma única pessoa. E sendo uma única pessoa, então nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo. Nós temos a presença do Pai através do Espírito Santo. Nós temos a presença de Jesus através do Espírito Santo. E, infelizmente, muitas são as pessoas que se esquecem do Espírito Santo. Buscam apenas bênção de vitória, de cura, de libertação. Porque no nome de Jesus eu estou curado, porque no nome de Jesus eu estou liberto. Por favor, não me entendam mal, eu não estou dizendo que o nome de Jesus não deve ser usado e crido, né? Acreditado, não é isso? Mas eu estou dizendo que tem pessoas que parece que esquecem que o Espírito Santo existe. É só o Pai e Jesus. Entenderam isso, irmãos? É só o Pai e Jesus e não é. O Espírito Santo está conosco. Então veja só, se o Espírito Santo está agora conosco, a partir do dia de Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito Santo desceu. Depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Então o Espírito Santo desceu para ficar conosco, é Ele quem vai te consolar, é Ele quem vai te fortalecer. Quando você está enfrentando um problema, quando você está enfrentando uma dificuldade, é o Espírito Santo quem vai estar trabalhando no teu coração. É o Espírito Santo quem age em nós, tirando a tristeza, tirando o desânimo, tirando muitas vezes aquela angústia, aquela depressão
né, que acontece às vezes com as pessoas por causa dos problemas do dia a dia. Quem é que está fazendo isso por nós? É o Espírito Santo. E as pessoas não valorizam o Espírito Santo. Hoje é culto de busca do Espírito Santo. Quantas cadeiras aí, ó, que deveriam estar cheias. Por quê? Não valorizam o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo quem está conosco. Pode ter certeza, você pode dizer assim, mas Jesus está comigo. Claro que está, mas através da pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus subiu e mandou ele ficar conosco. Então é ele que está conosco agora. Então valorize mais a presença do Espírito Santo, meu irmão. Tenha o Espírito Santo como teu amigo. Como aquele amigo confidente que você pode chegar e falar tudo o que você tem no coração, porque é Ele que te entende. É o Espírito Santo. Mas as pessoas se esquecem do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu vou ter vitória, em nome de Jesus eu estou curado, em nome de Jesus está liberto. Claro que está, e o nome de Jesus tem poder, eu não estou falando o contrário, por favor, não me entendam mal. Mas deve ser buscado a pessoa do Espírito Santo. Qual é a função, a principal obra do Espírito Santo? É revelar o Senhor Jesus para nós. É mostrar Jesus e glorificar Jesus. O Espírito Santo nunca vai querer se aparecer. Ele nunca vai querer glória para ele. Ele vai querer glória para Jesus. Então, por isso Jesus o enviou. Por quê? Porque Ele está trabalhando em nós, nos ensinando a adorar Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Então, a obra do Espírito Santo é revelar e glorificar Jesus. Por isso que Ele está com a igreja. Quando eu digo igreja, eu digo o número de salvos de todos os lugares, de todas as nações. Então, é o Espírito Santo que está com a igreja. Revelando Jesus, ensinando sobre Jesus e nos ensinando a glorificar Jesus. Sem o Espírito Santo, ninguém pode glorificar a Jesus. Ficou entendido isso? Em João 14, Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então veja só, é a função do Espírito Santo nos auxiliar a podermos adorar a Deus em espírito e em verdade. Só adora, eu já falei isso aqui há algum tempo atrás, só adora a Deus, irmão, um que já é salvo. Quem ainda não é salvo não adora a Deus. Ele pode cantar junto, ele pode levantar a mão, ele pode falar glória e aleluia, mas lá no seu espírito ele não está adorando a Deus. Porque só consegue adorar a Deus uma pessoa que é salva. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Somente os salvos podem adorar. Uma pessoa que não é salva pode fazer de conta que está orando. E às vezes ele ou ela até pensa que está adorando a Deus. Mas não está. Por quê? Porque o Espírito Santo não está agindo naquele coração. E hoje a gente vê muito disso, irmãos, nas igrejas, porque dizem assim, aquele homem é um homem cheio do Espírito Santo. Aquela mulher é uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas será que é cheia mesmo do Espírito Santo? Porque aquele que é cheio do Espírito Santo vai fazer a obra do Espírito Santo. Ou seja, vai adorar a Jesus. E como que se adora a Jesus? Em obediência. Primeiro em obediência. E tem tanta gente hoje, dentro das igrejas, que infelizmente, como que eu vou dizer isso? As pessoas dizem assim, perfeito, santo, cheio do Espírito Santo, transborda
unção. Mas vive completamente diferente do que é dentro da igreja. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Então tem gente que expele caroço, faz um alarido, faz atos proféticos, como eu tenho falado para vocês dos atos proféticos, expulsa demônio, dança, sapateia, faz um verdadeiro teatro no púlpito da igreja. E quando as pessoas veem isso, dizem assim, mas é cheio do Espírito Santo. Será? Daí na igreja ele faz tudo isso, em cima do altar é um fenômeno. Mas em casa, na rua, no trabalho, é cheio do Espírito Santo? Você só sabe se alguém é cheio do Espírito Santo se você conhece a vida particular dele ou dela. Que você vê como que essa pessoa é dentro de casa. Que você vê como essa pessoa é no trabalho, o testemunho que ela dá. Olhe bem o que eu falei ali, o Espírito Santo, ele não se glorifica a ele mesmo, ele glorifica a Jesus. E hoje o que a gente vê é muita gente querendo se glorificar a si mesmo. Eu sou o bom, eu sou o máximo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou o fenômeno. Deus me usa. Deus te usa? E você se deixa usar por Deus? Deus quer usar. Mas muitas vezes a pessoa é usada pelo seu próprio ego, pelo seu próprio sentimento. Esse que muitas vezes expulsa caroço, vomita não sei o que, faz, e acontece, lá fora não paga as contas, bate na mulher, espanca os filhos, gosta de uma bebidinha, enche a cara. E é cheio do Espírito Santo só porque pula e sapateia em cima do altar? E hoje a gente vê muito disso na mídia, irmãos. Eu falo sempre para vocês, não acredite, a palavra de Deus mesmo diz, não acredite em qualquer espírito, verifique. Muitos desses que estão com milhões nas suas igrejas, que fazem e acontecem, na vida particular são um monstro. E daí publicamente dizem, homem cheio do Espírito Santo. Por que eu não concordo, irmãos, quando eu escuto? Às vezes a gente está caminhando por aí na rua, a gente escuta, até eu sei que o irmão Pacheco faz isso, anunciar campanhas das igrejas, mas ele só anuncia o que os pastores querem que anuncie, irmão? Não estou falando do trabalho do irmão, tá? Ele só fala aquilo que dizem para ele falar. Mas eu não concordo quando dizem assim, tal dia, fulano de tal, cheio do Espírito Santo, vai estar sendo usado por Deus em revelação. Você sabe se Deus quer usar em revelação? Você sabe se aquele dia Deus quer falar alguma coisa? Quem é você para dizer que Deus vai usar, que Deus vai ter que te obedecer naquela ordem que você está dando? Porque vai acontecer milagres. Só vai acontecer milagres quando tiver conversão verdadeira. Quando tiver o Espírito Santo agindo. Aí acontece milagres. Grande avivamento. Que grande avivamento! Se não tiver arrependimento, não existe avivamento nas igrejas. Ato profético. Vou estar aqui falando uma profecia para você. E lá fora é um beberrão? Alguém que deve para Deus e todo mundo e não paga nunca? Você estar em dificuldade financeira e demorar para pagar as tuas contas muitas vezes, isso acontece com todo mundo.
Mas tem aqueles que já compram pensando, eu vou pegar, mas não vou pagar. E daí, como que uma pessoa assim pode ser cheia do Espírito Santo? Vocês concordam comigo, irmãos? Então, como que o Espírito Santo pode agir numa pessoa que vive esse tipo de vida? Dentro da igreja é um e lá fora é outro. O Espírito Santo, o nome já diz, ele é santo. Ele não habita em lugar impuro. Ele não habita em boca que vive mentindo. Ele não pode habitar, porque ele é puro. O Espírito Santo não tem como conviver com alguém só de aparência. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos diz, verifique os espíritos. É Deus ou é o homem agindo pela carne? Porque o Espírito Santo só pode agir em lugar santo. Como está o teu coração? Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, você tem o Espírito Santo. Mas olhe só, para você ter o Espírito Santo, você tem que ter uma vida santa. Você não pode ser um na frente dos outros e ser outro quando você está completamente sozinho. A pessoa é aquilo que ela faz, aquilo que ela é no momento que ela está sozinha. Quando você está lá sozinho no teu quarto, eu falo sempre isso, quando você está sozinho no banheiro, quando você está sozinho na tua casa, quando você está sozinho, você é aquilo ali. Porque se tem mais alguém para você, muitas vezes você coloca uma máscara de cristão e começa a agir como se fosse perfeito. Ah, pastora, mas todo mundo erra, todo mundo peca. Sim, todos nós pecamos. Mas com uma diferença. Quando o cristão peca, logo ele se arrepende. Aquele que finge ser cristão, aquele que é só crente, peca e continua pecando. Se ninguém descobrir, está tudo bem para ele. Ele não quer que ninguém saiba. Mas Deus sabe. Então, se você é realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem que ter atitudes diferentes das outras pessoas. As tuas palavras têm que ser santas, sábias, medidas, controladas, corretas. A palavra de Deus fala que o falar é ouro. Ah, não, troquei. O falar é prata e o ouvir é ouro. Ouça mais do que você fala se você não tem nada de bom para falar. Controle as tuas palavras. Desde que quando você falar, por mais que você fale, você pode ser uma pessoa que fala, tudo bem, mas fale as coisas corretas. Agora, se você tiver que escolher entre ficar quieto e falar bobagem, fique quieto. Não fale bobagem. Porque de cada palavra nós vamos prestar contas a Deus um dia. Amém? Então, comece a verificar a tua vida, irmãos. Olha só, o Espírito Santo só pode agir em alguém. Ele habita com a igreja, ele habita conosco. Mas ele só vai poder agir na tua vida se você estiver de acordo com aquilo que ele é. Então, não adianta você ter 30 anos de igreja e não viver corretamente. Ah, eu tenho o Espírito Santo. Será? Então nós temos que entender isso, irmãos. Olha só, e Jesus continuou falando depois do versículo 7, que nós lemos só o 7.
Agora vamos ler os outros, que diz assim, ó. Eu vou ler o 7 de novo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Olha só, falei agora há pouco. A principal obra do Espírito Santo é revelar e glorificar Jesus. E aqui Jesus falando, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então aqui Jesus estava falando por que o Espírito Santo viria, por que ele ia enviar o Espírito Santo. Olha só no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a função do Espírito Santo é revelar e glorificar a Jesus. Mas ele vai nos dar o convencimento sobre o pecado. O que é isso? Nós vamos reconhecer que somos pecadores e que sem Jesus não dá para viver. Amém? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem age na pessoa, para a pessoa poder se arrepender. Se não fosse o Espírito Santo agindo em nós, irmãos, nós não teríamos condições de dizer assim, sou pecador. Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Então é ele quem vai te dizer, você é um pecador. E você tem o livre-arbítrio de escolher ouvir o Espírito Santo ou rejeitar a voz do Espírito Santo. Para aquele que rejeita a voz do Espírito Santo, ele nunca vai ser convencido do pecado. Por isso que tem tanta gente por aí que até frequentam a igreja, mas que nunca mudam de vida. Porque não deixaram que o Espírito Santo o convença do pecado. Ficou entendido isso? Quando você admite, sou um pecador, preciso de Jesus, dependo de Jesus, necessito do perdão de Deus, não é porque você é bonzinho e chegou a essa conclusão. Não é não. Foi porque o Espírito Santo agiu em você. Se o Espírito Santo não nos convencer, coitadinho de nós. Então, se você reconhece que você é um pecador, é porque o Espírito Santo já agiu na tua vida. Daí, permita que ele continue agindo. Pastor, eu posso perder o Espírito Santo? Pode. O Espírito Santo veio para ficar conosco. Mas ele não obriga ninguém a querer que ele fique. Se a pessoa não quiser, ele sai. E não é que ele queira sair, ele sai porque daí a pessoa o rejeita, peca e ele se afasta. Mas na realidade não é nem ele que se afasta, é a gente que se afasta dele daí. Ficou entendido isso? Ele sempre quer o nosso coração. Ele sempre quer que a gente queira mais dele. E o Senhor Jesus enviou então o Espírito Santo para nós não ficarmos sozinhos. Veja o cuidado que Jesus teve conosco, que nós ainda nem tínhamos nascido quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Nós ainda não existíamos. E Ele já conhecia cada um de nós aqui. Ele já sabia que nós iríamos precisar
de alguém que nos protegesse, que nos sustentasse, que nos fortalecesse, porque sozinhos nós não iríamos aguentar. Então ele teve esse cuidado tão especial, ele teve essa maneira tão maravilhosa de nos proteger, enviando o Consolador, enviando o Espírito Santo para ficar conosco, que vai ficar conosco até o momento que a trombeta tocar, que nós formos arrebatados. Então daí ele vai nos entregar para o noivo, que é Jesus, e aí terminou essa função dele aqui, essa função, mas ele tem mais. Olha o cuidado que Jesus teve por nós. E às vezes as pessoas dizem assim, acho que eu não sou importante para Jesus. Ele nem está dando bola para mim, ele tem coisa mais importante para fazer. Tem muito mais gente para ele se preocupar do que comigo. Meus amados, Jesus ama cada um individualmente. Ele me ama e ele ama você. Quer ver? Só no mesmo, já estamos, pelo menos na minha Bíblia, é a mesma página aqui. A leitura é bem grande, né? Mas vamos tentar ler pelo menos um pouquinho. Da oração sacerdotal de Jesus. O cuidado que ele teve conosco, porque ele disse assim, eu estou aqui, agora, ele falando enquanto ele estava aqui na terra, ele falando para os discípulos, eu estou aqui com vocês agora, eu cuido de vocês. Mas vai chegar um momento que eu vou ser retirado daqui, ou seja, que ele iria para o céu. Então ele disse, eu não posso deixar vocês sozinhos, eu tenho que mandar alguém para cuidar de vocês. E quem é esse alguém? O Espírito Santo. Olha a oração que Jesus fez em João capítulo 17. Diz assim, tenha um pouquinho de paciência se nós conseguirmos ler tudo, porque é muito importante esse aqui. Que diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Olha só, a obra que Jesus tinha para fazer era nos salvar. Então ele estava dizendo aqui, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele estava dizendo, eu fiz a minha função. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha só, antes de o mundo ser criado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam e sempre juntos. Amém? Então isso aqui nos prova mais ainda por essa palavra de Jesus aqui, de que Deus nunca foi criado. Ele é Deus, ele criou todas as coisas, mas ninguém criou ele, porque se alguém tivesse criado ele, ele não seria Deus. Amém? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles te E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Olhe bem, Jesus está dizendo para o Pai, Pai, eu peço pelos que o Senhor me deu. Ou seja, ele estava dizendo, Pai, cuide daqueles que vão me aceitar como único e suficiente Salvador. Cuide deles. Olha a preocupação de Jesus. Ele nos amou ao tal ponto de morrer por nós. Mas ele não quis só morrer e dizer, pronto, já fiz minha função, agora eles que se virem. Não, ele disse, eu me preocupo, eu quero o bem deles. Então ele estava dizendo para o Pai, versículo 9, é por eles que eu rogo, ou é por eles que eu oro. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Olha só, eles são um só. Amém? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus estava dizendo aqui: ô Pai, eu vou agora ir para perto do Senhor, mas eles vão continuar no mundo. E Jesus sabe que o mundo não é um lugar fácil de se viver. Então ele estava preocupado, ele estava dizendo: Pai, eu vou para o Senhor, mas eles vão ficar, cuida deles. O carinho de Jesus por nós, e às vezes as pessoas não se sentem amadas por Ele. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. Olhe bem a profundidade disso aqui que Jesus falou, irmãos. Guarda-os em Teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. Ele estava dizendo: Pai, nós somos um só. Que os que vão me aceitar, que os que me pertencem, também sejam um. O que é isso? Não haver divisão, não haver indiferença, briga, confusão. Mas somos irmãos, somos uma única família. Então ele está dizendo: sejam um. Nós somos um único corpo, o corpo de Jesus. Nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Amém? Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome. Olha só, Jesus dizendo: enquanto eu estou aqui, eu guardo eles, mas agora eu vou para o céu. Guardava-os no Teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui ele está falando de Judas Iscariotes. Mas agora vou para junto de Ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então Jesus estava dizendo: eu estou falando isso aqui agora, Pai, para que quando eu for, eles fiquem em paz, eles fiquem em alegria. Eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Você é do mundo, irmão? Não, né? Jesus estava dizendo: nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso temos que ser diferente das pessoas que ainda não têm Jesus. Você não pode ser igual àquela pessoa que está lá fora. Você não pode usar as mesmas coisas que as pessoas que estão lá fora usam. Você não pode falar a mesma coisa que as pessoas falam. Você tem que ser diferente, porque você não é desse mundo. Você é um cidadão do céu. Amém? Não peço que os tires do mundo. Jesus não estava dizendo: Pai, cada um dos que forem meus, o Senhor mate ligeiro para tirar do mundo. Jesus não estava dizendo isso. Ele disse: não estou pedindo que tire eles do mundo, mas que o Senhor os guarde e os livre do mal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Como que a gente se santifica, irmãos? Através do quê? Da palavra. Como que uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo e nem ao menos lê a Bíblia pode ser cheia do Espírito Santo? Eu estava vendo essa semana, agora eu não me lembro o nome lá do site que falava, mas era uma pesquisa que dizia assim, que eu não me lembro também a porcentagem, mas era coisa de 80%, 90% de pastores que existem hoje que nunca leram a Bíblia inteira. Pode um absurdo desse? E aqui Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Como que nós vamos nos santificar se nós não conhecermos e lermos a palavra? A palavra de Deus. Amém? Assim como Tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós estamos aqui para quê? Com uma missão: pregar a salvação em Jesus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Aqui ele está falando dos discípulos. Ele não estava pedindo só pelos discípulos. Olha aqui como Jesus já estava pedindo por você e por mim.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você e eu, nós estamos incluídos nesse versículo aqui. Não é maravilhoso isso? Jesus, antes de nós nascermos, Ele orou por nós, irmãos. Então tenha um entendimento assim, ó, eu não estou falando contra você pedir oração, não é isso. Mas pode ser o pastor que for, mais famoso, mais conhecido, o mais que seja dito que é cheio do Espírito Santo. Irmãos, não precisa nenhum pastor desse tipo orar por você ou por mim. Por quê? Porque Jesus orou. Jesus orou por nós. E nós temos que confiar na oração que Ele fez. Entendam bem, eu não estou dizendo que é errado você pedir oração para o pastor, tá? Não é isso, é correto. Mas o que eu quero que você entenda é, antes mesmo de eu nascer, Jesus orou por mim. Olha o significado disso. Jesus orou por você. Então, naquele momento que você está lá bem preocupado, bem angustiado com alguma situação difícil de resolver na tua vida, lembre disso aqui. Epa, Jesus já orou por mim, por que eu vou me preocupar? Ele sabe que eu existo, Ele já orou por mim. Ele cuida de mim. Então não dê motivo, não dê lado para preocupação. Só confie em Jesus. Deixe de bobagemzinha, deixe de reclamaçãozinha. Jesus já orou por você. Vou ler de novo. Não rogo somente por estes quem? Os discípulos, ele estava falando. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, eu e você, por intermédio da sua palavra. Olha só, palavra. Por intermédio da palavra que nós cremos em Jesus e que somos abençoados. Palavra, então temos que ler. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus nos quer junto dele, com ele, para ser um com ele. Nós somos a família de Jesus. Amém? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me tens, que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Nós somos amados do Pai, irmãos. Se sinta amado por Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar da vida. Você é amado por Deus. Deus sabe que você existe. Você não é uma pessoa que Deus criou e jogou fora. Deus te criou, te ama e quer te ajudar em todo momento da tua vida. Amém? Já que lemos até aqui, agora vamos ler até o final, né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Li de novo, né? Esse aqui eu já tinha lido. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Olha só, Jesus quer você perto dele. Jesus quer cada um de nós perto dele. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Estes quem? Nós, os salvos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ficou entendido, irmãos? Você é amado por Deus. Por isso Jesus enviou o Consolador. Por isso Jesus nos enviou o Espírito Santo. Para estar conosco, cuidando de nós. Por quê? Porque Ele subiu. Então, para não nos deixar órfãos, Ele enviou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está conosco a cada dia. Quando bater uma tristeza,
Diga, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Me ajude a vencer isso. E Ele vai te ajudar. Amém?